Na sequência, teremos a conferência de abertura, a qual tratará do tema A Democracia na Atualidade. E para essa conferência, convidamos a professora doutora Maria Lúcia Amaral. A professora é a provedora de Justiça de Portugal, jurista, professora e magistrada portuguesa, antiga vice-presidente do Tribunal Constitucional e professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Seja muito bem-vinda, professora. Senhoras e senhores professores, caríssimos estudantes, muito bom dia. É para mim uma grande honra estar hoje perante vós e por isso eu agradeço sinceramente o convite que me foi feito pelo Instituto Pimenta Bueno para hoje estar presente nesta belíssima faculdade, neste belíssimo campus de Ribeirão Preto, para vos falar, no entanto, sobre um tema de difícil abordagem, digamos assim. Iniciar este congresso de 2 dias com o tema tão vasto, a democracia na atualidade, seria difícil, creio, para qualquer um. Para mim, em particular, porque venho de outro lado do mundo, falo este português com esta específica tonalidade, espero que todos me compreendam, e estou longe, pelo que tem sido o meu percurso nos últimos tempos, pelos cargos públicos que tenho exercido há mais de 10 anos constantemente no meu país, de poder ter feito, neste último decénio, da vida académica a minha prioridade. E por isso estou perante vós com alguma preocupação quanto à abordagem deste tema tão vasto, a democracia na atualidade. E creio que a primeira forma de olhar com serenidade essa preocupação é esta: devemos, antes do mais, ter cuidado com o uso do termo democracia. É um termo de pluralidade de sentidos e a história do pensamento político, a nossa tradição intelectual, diz-nos que alguns desses sentidos plurais foram existindo ao longo do tempo em situação de tensão recíproca. Pensemos, por exemplo, na constante tensão entre 2 conceitos diferentes de democracia. O conceito de democracia ideal, chamemos-lhe assim, e as democracias reais, as existentes aqui e agora. Que houve sempre uma tensão entre as duas abordagens, quanto mais não seja, prevaloiam as palavras conhecidíssimas de Jean-Jacques Rousseau no Contrato Social. Ele dizia, justamente no Contrato Social, a propósito do termo democracia e da sua polissemia, ele dizia isto: a tomar o termo no rigor da acessão, nunca existiu verdadeira democracia, nem nunca existirá. Se houvesse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Mas o governo tão perfeito não convém a homens. Bem, portanto, eu penso que a primeira previdência, a primeira medida a tomar ao iniciar esta discussão de 2 dias é termos cuidado na escolha do nosso objeto.
E como me parece que não pretendamos iniciar um debate só de história das ideias, sobre a tal democracia ideal, o nosso objeto é a democracia real, a existente aqui e agora. Mas há um segundo problema. É que mesmo as democracias reais existentes aqui e agora têm muitas formas, muitos modelos distintos de organização, de acordo com a alma de cada povo, com a sua história e com o perfil das suas instituições políticas. Tomemos, por exemplo, a democracia brasileira e a democracia portuguesa. A democracia brasileira é uma democracia presidencial, presidencialista. A democracia portuguesa é uma democracia que alguns dizem que é semi-parlamentar, eu incluo nesses, e outros dizem que é semi-presidencial. Por detrás desta divergência há uma discussão enorme que eu não vou agora, à qual eu nem sequer vou aludir. Certo é que não é como a democracia brasileira. E, por outro lado, está a viver neste momento um período de mutação. Desde 2015 até agora, o pendor parlamentar do sistema em Portugal acentuou-se muitíssimo, com todas as consequências que daí advêm. Além disso, os males, os problemas que afligem a democracia portuguesa são hoje indissociáveis dos problemas conhecidos de todos que afligem a União Europeia. Por uma razão muito simples. É que em Portugal a moeda em curso é a moeda única europeia, é o euro. O que significa que Portugal fez parte dessa aventura histórica inédita, que é ter no seu território em curso uma moeda, também em curso no território de outros Estados-membros, uma moeda única para um espaço no qual não existe uma única ou integrada política orçamental ou económica. O que significa que o governo português, o poder político em Portugal, a democracia portuguesa, por causa desta opção e desta adesão, que foi marcante para a história de Portugal e na qual eu pessoalmente me revejo integralmente, mas isso não impede que não avaliemos os problemas, por causa desta opção, o poder político-democrático português tem de obedecer às regras de governação próprias da área euro, o que condiciona o espectro de políticas públicas nos mais diversos domínios que pode abraçar. Portanto, isto tudo para dizer que Portugal tem problemas que a democracia real, existente aqui e agora em Portugal, tem problemas que o Brasil não tem e o Brasil tem problemas que Portugal não tem. Portanto, a que título, e é esta a base da minha preocupação, de que vos falava no início, é que vem agora uma portuguesa falar a um ilustre auditório de académicos brasileiros, de estudantes brasileiros, dos problemas tão vastos da democracia na atualidade. É uma questão angustiante. E eu respondi a essa angústia propondo-vos que equacionemos o problema do seguinte modo. É um convite que vos faço, porque, tal como foi dito, a maior parte de vós não terá nascido no século XX, no século passado, que é o século da minha geração. A minha geração nasceu. É gente deste século. Mas eu convido-vos a recuar um pouco mais e a equacionar o problema da democracia na atualidade do seguinte modo. O pensamento político moderno, isto é, todas as ideias de que somos herdeiros e que nasceram com
a Revolução Iluminista, com as declarações de direitos, que passaram o século XIX, que na segunda metade do século XX, sobretudo depois da queda do muro em 89, tiveram, como já foi dito, um momento de aggiornamento inquestionável, de expansão. Todo este pensamento político moderno foi sempre um pensamento dicotómico, de dualidades. Quando nasceu, a dicotomia era entre monarquia, democracia, ou aristocracia, democracia. Depois instalou-se uma dicotomia perene, estável, esquerda e direita. Agora, muito recentemente, na segunda década do século XXI, o vosso século, irrompeu pelo espaço público global e pelo discurso popular uma nova dicotomia, simples, democracia, não democracia. Como esta irrupção está a ser feita agora, de modo perfeitamente caótico e desordenado, nós ainda não sabemos bem que conteúdo atribuir ao segundo termo da dicotomia, a não democracia. Não sabemos. Alguns falam de democracia iliberal. Eu nem sequer vou falar sobre isso, porque teríamos que analisar a própria viabilidade conceptual de uma democracia iliberal. Mas, passando adiante, que é facto é que quando subitamente, ainda de forma desordenada, se começa a instalar, ainda para mais no discurso popular até, a dicotomia democracia-não democracia, nós, que somos, e às vezes sem o saber, herdeiros desse pensamento político moderno, reagimos com espanto. E reagimos com um tal espanto, por causa disso nos sentimos em vésperas de crise. E o espanto provém disto. É que nós, mesmo às vezes sem o ter examinado, temos a convicção profunda que nos foi transmitida por toda esta tradição intelectual, segundo a qual a democracia é um modo de vida com legitimidade exclusiva. E que, portanto, não pode aparecer agora uma dicotomia democracia-não democracia, na qual, pela própria condição da dicotomia, a ideia de não democracia, não sabemos ainda bem o que é, mas a ideia de não democracia aparece como um candidato de igual valor, de igual legitimidade do outro candidato. Isso fere as nossas convicções mais profundas. E é isso que causa inquietação e espanto. E é isso que nos faz perguntar: estaremos, na verdade, em vésperas de mutação e de crise? Há instituições democráticas, qualquer que seja a sua precisa forma nacional, que têm de ser repensadas face a novos estados de coisas? Antes disso, por que razão temos nós esta convicção tão profunda sobre a legitimidade exclusiva da democracia? Felizmente, sobre esta última pergunta, eu não tenho que inventar nada. Vou recorrer a uma citação, a uma expressão de um grande escritor francês, um grande escritor
da segunda metade do século XX, Pierre Manin, que dizia o seguinte: a democracia moderna, diz ele, não é para os seus partidários, isto é, todos nós, um regime político entre os outros, nem mesmo o melhor. É antes a única organização legítima da vida em comum dos homens. Eu proponho que nós nos demoremos um bocado a analisar esta síntese tão assertiva. O que é que Pierre Manin diz? Ele diz, antes do mais, que a democracia moderna é um regime político. Não é, portanto, nada mais do que uma espécie de um género. Uma espécie do género regime político. No entanto, ele diz o seguinte: ao contrário de outros, ao contrário de outras espécies do mesmo género, a democracia moderna é vista pelos seus contemporâneos como sendo a única constituição legítima da cidade e não uma forma possível de governo, entre outras. Esta afirmação remete para alguns pontos que estão hoje muito esquecidos da reflexão sobre a democracia. Primeiro, remete para a teoria clássica dos regimes políticos. A primeira vez que o termo democracia foi formulado foi para o pensamento clássico grego, no qual os regimes se distinguiam pelo número dos titulares do poder. A democracia era o governo de todos, ou da maioria. A monarquia era o governo de um só. A aristocracia, o governo de poucos. E o que o Pierre Manin está a dizer é o seguinte: quando esta teoria clássica dos regimes políticos nasceu, os antigos achavam que todos estes regimes, o governo de todos, o governo de poucos ou o governo de um, cada um deles tinha as suas virtudes particulares. O que eles distinguiam era entre os regimes puros e os corruptos ou degradados. Diziam, a monarquia degrada-se em tirania, a democracia em demagogia, a aristocracia em oligarquia. E, portanto, eles não davam, à partida, legitimidade exclusiva a nenhum destes regimes. Todos eles consideravam que os regimes puros eram, à partida, legítimos. Quando se degeneravam, perdiam a sua legitimidade. O que esta fórmula do Pierre Manin diz é que nós, a partir justamente do iluminismo, das revoluções iluministas, o século XIX, o século XX, nós vemos as coisas de um modo completamente diferente. Não avaliamos os regimes através de critérios possíveis de legitimidade de exercício, avaliamos os regimes a partir de uma legitimidade de título. E para nós, e eu não preciso de explicar a um auditório tão ilustre como é que isto foi acontecendo, para nós, o único regime legítimo a partir do título é o regime de todos ou dos muitos. Os outros não têm legitimidade. É de tal ordem assim que até a mais duradoura suspensão histórica durante o século XX do conceito moderno iluminista de Constituição e democracia, que foi a experiência dos regimes herdeiros das revoluções soviéticas, se chamavam a si próprios democracias populares. Subjacente a isto, a esta denominação, estava a ideia que é o grande valor contemporâneo
de que legitimidade de título só o governo de todos, só o governo de muitos pode invocar para si. Agora, o ponto é este, e eu espero que ainda me sigam e que estejam ainda todos acordados. O ponto é este, o facto de nós, contemporâneos, nós modernos, nós, gente do século XX, mas também do século XXI, acharmos que o único regime político legítimo à partida, com legitimidade de título, é a democracia, tal não nos impede, de modo algum, de chegarmos à conclusão que as instituições democráticas se podem corromper. Tal não nos impede de acharmos que esta legitimidade que à partida reconhecemos ao governo de muitos ou de todos, se pode perder pelo exercício indevido das instituições. E, portanto, o grande desafio que temos é de saber quais são as instituições fundamentais que fizeram o êxito imenso da democracia moderna. Essa tal que foi sendo definida desde o século XVIII e que na última década do século XX estava adjornada e se estendia para todo o lado. Quais as instituições fundamentais que fizeram a identidade deste modo de viver? Segunda pergunta. O que é que no mundo contemporâneo, hoje e aqui, está a desafiar a saúde dessas instituições? Isto é uma pergunta muito vasta, mas eu acho que posso responder a ela dizendo o seguinte. Eu penso que aquilo que fez a identidade e a felicidade da democracia moderna, que nós vemos como uma boa forma de viver, foram 4 elementos. Primeiro, a representação política. Segundo, o conceito moderno de Constituição, com a sua força integradora. Terceiro, os freios e contrapesos e, sobretudo, a justiça independente. Quarto, a vastidão e a estabilidade das fronteiras territoriais nos quais eram exercidas e vividas estas instituições. Vamos começar pela primeira, a representação política. Eu não tenho nada que dizer a tão bons estudantes de Direito o que é que isto significa. Nem tenho nada que lembrar que o Instituto da Representação Política, que vem, de facto, do mundo antigo, da ideia de isonomia, de igualdade perante a lei, nas pequenas cidades-estados era acompanhado pela ideia de isogoria, isto é, de igual faculdade de fala. Todos eram iguais perante a lei, todos tinham a capacidade de interceptar, de falar diretamente no governo da cidade. Também não preciso de dizer que o mundo moderno se organizou em torno da destruição desta ideia de igual oportunidade de fala. E, pelo contrário, organizou-se em torno da ideia, que é uma ideia aristocrática, de que, se elegendo os melhores para o exercício de mandatos longos, estáveis, não imperativos, isto é, livres e independentes das vontades volúveis do eleitorado, se conseguiam bons instrumentos de governo. Isto é um coração da democracia moderna. Eu lembro-me, por exemplo, também uma obra doutrinária que todos conhecem, os Federalist Papers, escritos, o pseudónimo é Publius, escritos durante o verão de 1787, antes da Convenção de Filadélfia,
onde a certa altura se diz, é das melhores obras doutrinárias para a compreensão das instituições da democracia moderna, onde até agora se diz, no parágrafo 71, diz-se isto, a propósito da representação política e dos mandatos longos, estáveis, livres e representativos. Diz-se, no parágrafo 71 do Públios, que os representantes eleitos contariam com a gratidão do povo para com aqueles homens que tivessem, e ouçam bem, a coragem e a magnanimidade suficientes para servir o povo, correndo o risco de lhe desagradar. Esta afirmação hoje parece-nos tão longínqua e tão inadequada aos nossos tempos que nos faz sofrer e que nos faz sorrir. Mais do que sofrer, sorrir. Porque toda a edificação da teoria moderna da representação política se baseou na ideia segundo a qual esta forma de representação seria por si só capaz de apreender a vontade geral. A confiança na capacidade da representação política de apreender a vontade geral está perante os nossos olhos em profunda erosão. E aqui sim, neste ponto essencial da democracia moderna, nós temos aberta uma crise, uma fratura, algo que devemos repensar. E todos nós sabemos porque é que isto está a acontecer. De país para país as circunstâncias podem mudar-se, mas a verdade é que o espaço público, o espaço onde se forma a opinião pública, onde têm lugar as discussões e a eleição competitiva, está a mudar de natureza. Está a ter formas imediatas, instantâneas, não filtradas de comunicação. Isso faz nascer a ideia difusa, notem o que se está a passar agora com o Brexit, de que a par das instituições da democracia representativa, haverá formas de democracia direta que serão mais autênticas, mais genuínas, mais espontâneas. O problema é que nós ainda não estabelecemos um equilíbrio entre uma coisa e outra. E este, sim, é um fator de crise. O segundo, espero não ter esgotado a vossa paciência ainda, o segundo fator de crise, para mim, encontra-se na própria ideia da função unificadora da Constituição. Eu explico. A democracia é o lugar natural do debate e da deliberação. Era-o a democracia clássica, é a democracia moderna. No entanto, como nós temos nas democracias modernas uma amplitude de visões do mundo, de pluralismo de visões do mundo, que os antigos seguramente não conheciam, nós temos de ter o mundo político organizado em torno de dois grupos distintos de valores. De um lado, os valores da competição, os valores agónicos. Mas do outro lado, tem de haver valores de cooperação e de pacificação. Uma coisa não vai sem a outra. Se não houver reconhecimento livre de regras comuns que se apliquem a todos, quanto ao que pode ser dito e quanto ao que deve ser feito, não há espaço para a deliberação e para o debate, porque não há regras sãs nas quais um e outro possam desenvolver-se. E o pluralismo desagrega-se em cacofonia e em desordem. Por isso mesmo, a Constituição moderna existe para ser o repositório do que pode ser dito e do que deve ser feito, em reconhecimento comum e livre. Mas isso pressupõe, esta ideia de Constituição, que é a ideia ocidental,
moderna ou iluminista, que haja momentos na vida das cidades, na vida das organizações políticas, de cooperação e de pacificação. A mais duradoura suspensão histórica deste conceito ocidental de Constituição, a que eu já referi, as democracias populares, partiam do princípio de que a vida política era só competição, conflito, e conflito até ao último sangue. Porque partiam do princípio, baseado numa ideia da história e da infraestrutura económica, que enquanto não houvesse emancipação total da servitude, na relação dialética entre senhor e escravo, não haveria nunca lugar para qualquer paz e qualquer cooperação. E, portanto, desenvolveram-se com desprezo, com distância completa, perante o conceito moderno, iluminista ocidental de Constituição. Nos tempos que correm, neste vosso século XXI, particularmente nesta era da vossa juventude, eu vejo nascer por todo lado um novo conflito, uma nova visão que é apenas competitiva e agónica da vida política, mas que já não se estrutura sobre a ideia de determinante económico ou de infraestrutura económica. Eu diria que é uma espécie de conflito não entre classes sociais ou económicas, mas entre classes culturais. Porque de um lado do conflito parece estar o agente da história que procurou tornar invisível e humilhar o outro do género, o outro da raça, o outro da geografia, o outro da religião. E do outro lado está esse outro, o excluído, que sente a sua exclusão como uma questão de tal forma identitária, as políticas da identidade andam todas em torno desta questão, que parte do princípio que quem não viveu a sua experiência de humilhação e de invisibilidade não pode ser capaz de compreender o conflito e de o viver sanavelmente. Nesta ordem de coisas, nesta visão das coisas, volta a adquirir algum peso a ideia de que as democracias são apenas lugares de combate sem remissão à vista, sem nenhum momento para a pacificação e para a cooperação voluntária. E isso é também um grande desafio contemporâneo à ordenação democrática. Eu termino falando de outros dois desafios que enunciei. O da justiça independente e da estabilidade territorial. Vou ser breve. Eu creio que quanto mais violento é o conflito político, quanto mais insanável é a distância que separa opositores políticos, mais há tendência para devolver ao Poder Judicial a composição do conflito que os agentes políticos não conseguem sarar. Eu não estou a falar de justiça constitucional, que é algo que existe nos momentos normais. Estou a falar de outra coisa. Como se o discurso racional do terceiro independente, que é o Poder Judicial, a certa altura fosse a única forma de cauterizar a ferida que o conflito político não é capaz de sarar. Veja o que se passa neste momento com o Brexit, em que a questão da ordem de suspensão do Parlamento é discutida nos tribunais superiores e no Supremo. Ora bem, eu quanto a isto direi apenas, e não estou a falar de justiça constitucional, estou a falar de outra coisa, da locação ao Poder Judicial de resolução de conflitos que os políticos já não são capazes de resolver, eu retomaria as palavras do Guizot, que há tanto tempo disse, com
a jurisdicionalização da política, o direito tem tudo a perder e a política não tem nada a ganhar. Finalmente, mutações territoriais. Este é um tema, eu não sei como explicá-lo a estudantes brasileiros de direito. É um tema muito europeu, muito português, peço desculpa, mas falando de problemas atuais da democracia, ele tem de estar presente. Todas estas instituições foram pensadas para serem aplicadas em fronteiras estaduais, em fronteiras territoriais estáveis. A globalização, as novas tecnologias de comunicação, a circulação intensa e, no caso europeu, a integração europeia e a sua visível crise presente transformaram tudo isto. Nós, em Portugal, claramente, sentimos-nos a viver numa era pós-estadual. E então o problema que se coloca é o problema de saber se no pós-Estado as exigências democráticas são ou não são cumpridas. Estão longe de o ser. Mas este, meus caríssimos estudantes, seria o tema de outra conferência que não esta. Muitíssimo obrigada pela vossa paciência por me terem escutado. Obrigadíssima.